Estamos juntos mais uma vez e hoje a tia Degiane vai falar sobre advérbio, aula 2, né? Como continuar o que nós já começamos na semana passada, que foi com a aula 33. Então hoje, aula 34, advérbio, parte 2. Então vamos lá? Pega aí tua apostila, tá bom? Página 46, porque eu vou hoje continuar a explicação do conteúdo. Na aula passada, eu expliquei toda essa parte aí que está na página 45 e até a metade da página 46. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assista essa aula, aí depois você vem e assiste essa daqui, viu? Faz o que eu tô falando, senão vai ficar o conteúdo incompleto. Você precisa entender o conteúdo todinho, certinho? Então, vamos lá. Muito bem. Então, na aula passada, eu parei quando eu estava falando sobre as características do advérbio, ou seja, que ele tem aí características que têm a ver com a construção do significado em diversos aspectos. Por exemplo, quando a gente tem uma afirmação, quando a gente tem uma ideia de negação, né? Como eu coloquei o exemplo para vocês, o dia não amanheceu nublado. Quando a gente tem a ideia do tempo, o sol sempre brilhou. Então eu tenho aí uma ideia de tempo, de intensidade, de modo, de negação, ou seja, como o advérbio se classifica, que é aquela parte que vocês aprendem lá no ensino fundamental, certinho? E aí hoje nós vamos então compreender alguns aspectos relacionados aos efeitos de sentido que fazem parte do advérbio. Continuando então nessa caracterização do advérbio, nós temos aí na página 46 o seguinte, que o advérbio ele pode trazer para nós um efeito de objetividade ou subjetividade, certinho? Por exemplo, olha essa frase, finalmente, nós temos aqui um advérbio, né? Toda palavra que termina com mente é advérbio, tá bom? Finalmente, a prefeitura providenciou o conserto dos buracos na rua. Ou seja, finalmente, a prefeitura consertou os buracos da rua. Então, eu estou dizendo aqui, com essa expressão finalmente, a minha opinião. Então, nos traz aqui um efeito de subjetividade, ou seja, a subjetividade está ligada com esse aspecto da argumentação, da minha expressão, né, do que eu penso a respeito de alguma coisa, tá? É exatamente o que nós temos aí. Agora, olha o outro exemplo. Preencha os itens do questionário e finalmente, ou seja, no processo final, né, deposite na urna ao lado. Então, aqui eu já tenho um efeito de objetividade, porque a frase me mostra que aqui é uma ideia objetiva, fixa, não tem nada a ver com subjetivo, com a coisa assim mais ligada para a opinião de uma pessoa, né? Com esse aspecto mais da opinião particular, tá bom? É mais uma expressão mesmo que nos denota objetividade, certinho? Então, vamos agora para o próximo item. Bem, os advérbios, eles também contribuem para a formação do significado em relação aos pressupostos, tá bom? Ou seja, aqueles significados implícitos, né? Que são depreendidos por inferência, quando a gente vai pressupor, vai inferir alguma coisa, de acordo com a frase. Olha aqui uns exemplos, ó. Já, olha aqui o advérbio já, né? Já faltam 10 minutos para terminar o jogo. Isso quer dizer que essa pessoa que falou isso aqui, que esse enunciador, percebeu então que já está faltando 10 minutos. Então nos dá a entender que ele nem viu o tempo passar, né? Nossa, já está faltando 10 minutos para terminar o jogo, ou seja, não viu o tempo passar. Então a gente pressupõe que ele não viu o tempo passar. A gente faz essa inferência, né? O outro exemplo diz assim, com o advérbio já. A prova estava muito fácil. Aliás, perdão, com o advérbio até. A prova estava muito fácil, pois até você tirou 10. Então, aqui, com esse até, eu tenho uma ideia de que a pessoa que falou isso está dizendo para a outra, né, com a pessoa que ela está conversando, que essa pessoa não tem aí uma inteligência muito alta, né? Um QI elevado,
Porque ela está falando, nossa, a prova estava fácil, né? Porque até você tirou 10, você está menosprezando. Então, esse advérbio até nos traz aqui esse efeito, né? Nos possibilita inferir que essa pessoa que está dizendo que a outra não é, digamos que, inteligente o suficiente para tirar 10 numa prova difícil, tá? Beleza? Então, vamos agora para este lado aqui. O advérbio, ele também funciona como marcador de coesão textual. Relembrando, a coesão textual é aquela parte do texto, né, que é responsável pela organização textual. Ou seja, eu tenho frases que precisam ser organizadas e amarradas dentro do texto. Quem é que vai amarrar essas frases? Os conectores, tá? Que são as expressões de retomada, são as conjunções, todas aquelas expressões que a gente utiliza para poder amarrar um texto. Portanto, diante disso, desse modo, quando eu falo, mas isso que eu acabei de falar, então eu estou pegando isso, aquilo, aquele, são expressões de retomada, são expressões que nos possibilitam estabelecer a coesão. A gente estudou isso nos pronomes, né? E também vamos estudar ainda no uso das conjunções dentro do texto. Então, o advérbio também funciona como um marcador de coesão. Olha aqui o exemplo. Há no castelo um compartimento exclusivo do rei. Lá ninguém pode entrar. Então, esse lá, que é um advérbio, está aqui denotando um marcador de coesão textual, porque está retomando justamente essa expressão aqui, ó, compartimento exclusivo do rei, certo? Maravilha? Então vamos agora para os advérbios na língua padrão, página 46, tá? Vamos lá. Olha só, existem alguns casos na língua padrão que tem algumas particularidades. Por exemplo, olha essa expressão aqui, ó. O avião decolou calma e silenciosamente. Então, eu não preciso escrever a palavra, o sufixo mente 2 vezes. Basta eu escrever apenas na segunda palavra. Ou seja, você não precisa escrever assim, ó. O avião decolou calmamente e silenciosamente. Tá bom? Não precisa. Basta você escrever apenas na segunda, desde que as duas palavras necessitem desse sufixo mente, certo? Porque as duas são advérbios, né? Calmamente e silenciosamente, ou seja, expressões que estão me demonstrando aqui o modo, né? Foi de um modo calmo, né? E um modo silencioso, tá bom? Então, nós não precisamos repetir, tá? Outra regrinha que é importante, olha só, meia garrafa vazia ou garrafa meio vazia. Observem que esse meia aqui está denotando a metade da garrafa, né? Ou seja, está associado aqui ao substantivo e nesse caso não é advérbio, porque está concordando meia garrafa. Se eu fosse falar meio copo, eu estaria concordando a palavra meio com copo. Então não é advérbio, tá bom? É uma palavra que está relacionada ao substantivo e está fazendo a concordância de gênero e número. E a gente aprendeu na primeira aula que o advérbio não varia, ele não tem concordância com o substantivo. Por isso que essa outra expressão é que é o advérbio. Olha só, garrafa meio vazia. Agora sim eu tenho um advérbio, tá bom? Agora sim é um advérbio, porque eu estou dizendo que essa garrafa está mais ou menos vazia e esse meio não precisou ser flexionado, né? Não sofreu flexão de gênero, de número, tá bom? Entendido? Maravilha! Agora vamos para o uso do onde. Olha só, o onde ele tem 3 contextos. Por exemplo, o de onde, que significa origem. Olha aí na apostila, acompanha comigo a frase, diz assim, página 46, tá? Nessa segunda metade aqui, ó, essa parte aqui. Diz assim, de onde nos vêm essas informações? Ou seja, a preposição de está indicando uma origem, um
ponto de partida. De onde é que vem essas informações? Então, me denota aqui a ideia de origem, tá? Quando eu falo de onde você veio ou de onde você é, né? Origem. Também, onde pode ser associado com o a e vai formar a palavra aonde, que indica destino. Destino. Olha aí um exemplo, ó. Aonde você quer ir? Então, a preposição lá indica o destino. É o ponto de chegada. Nos dá a ideia de movimento, tá bom? Aonde você quer ir? Dá uma ideia de movimento, certo? Portanto, é assim que a gente utiliza com a preposição a. E nós temos também o onde. Onde mesmo sozinho, sem preposição, sem de, sem acréscimo. Que significa, então, a posição em um lugar. Ou seja, olha aí o exemplo. Onde vamos pernoitar? Então, não tem a preposição a, né? E indica a posição em determinado lugar. Igual quando você vai falar, onde está o meu caderno? Onde está a minha bolsa? Então, é o lugar, certinho? Nos denota a ideia de lugar, ok? Então, onde, ideia de lugar. Aonde, destino, movimento. E de onde, origem. É só você observar a frase que você não vai errar, tá? Porque sempre na frase a gente consegue entender o sentido que ela nos traz. Belezinha? Maravilha? Vamos agora para o próximo exemplo. Nós temos o uso da expressão bastantes como adjetivo na língua portuguesa, que é diferente de bastante, que é um advérbio. Você sabia disso? Pois é. Pois vamos agora ver os exemplos? Olha só. Consultou bastantes informantes. Nesse caso é um adjetivo, ou seja, bastantes informantes. E quando eu tenho consultou pessoas bastante informadas, eu estou dizendo que essas pessoas são muito informadas. Então eu não preciso de concordância. Aí nesse caso eu tenho um advérbio. Beleza? Agora vamos para o último item da nossa aula, que é palavras denotativas. Este último item aqui é palavras denotativas. Nele, vocês vão perceber que, olha só, existem algumas palavras, acompanha comigo aí, algumas palavras que, como os advérbios, elas são invariáveis, ou seja, não mudam, tem grande mobilidade dentro da frase, mas elas podem funcionar como modificadores de substantivos, de adjetivos e até de pronomes. E aí a gramática destaca essas palavras como palavras denotativas. Olha aí os exemplos, olha só. Apenas eu não compareci ao aniversário. Essa frase indica que somente essa pessoa não compareceu ao aniversário. Agora, olha só, apenas eu, né? Fazendo referência ao eu. Agora a próxima frase. Eu apenas não compareci ao aniversário dela. Como se a pessoa estivesse explicando. Gente, eu apenas não compareci. Por que vocês estão me crucificando? Mais ou menos isso, né? Então, eu apenas não compareci ao aniversário dela. Mais uma. Eu não compareci apenas ao aniversário dela. É como se a pessoa dissesse que ela só faltou nesse aniversário aqui, como se ela estivesse indo nos outros, tá? E tem mais um exemplo aí, ó. Eu não compareci ao aniversário apenas dela, tá? Então a gente percebe que é uma palavra que está mudando aqui de local, né, na frase, e nos traz um sentido diferente, tá bom? Beleza? De acordo com o uso, de acordo com o que eu coloco aqui, ela vai mudando de sentido. Bem, temos aqui um trechinho que finaliza esse conteúdo que a gente precisa também observar, tá? Algumas considerações aqui que são importantes para a gente fazer a conclusão. Diz assim, acompanhem comigo na página 47. Algumas palavras desse grupo têm muita importância para a organização do texto e para efeito argumentativo. Ou seja, existem palavras desse grupo dos advérbios que ajudam nesse processo de organizar o texto e no processo de construir argumentos, tá? Olha aí o exemplo.
Marcadores de progressão textual, quando eu digo assim, ele me chamou e então eu respondi. Então, me mostra uma progressão nesse texto, né? Também nós temos indicadores de reversão de expectativa. Por exemplo, há pessoas que querem sempre facilidades. Aliás, não querem fazer nada. Então, me mostra uma reversão de expectativa nessa construção textual, né? Com essa presença aí do aliás. Nós temos também os focalizadores, nós temos aqui um exemplo. O orador elogiou o trabalho de todos, sobretudo dos carregadores. Então, está destacando os carregadores, sobretudo, a mesma coisa que principalmente os carregadores. E nós temos também os marcadores de pressupostos ou pontos de vista. Por exemplo, o Brasil vai sediar mais um importante evento esportivo nesta década. Então, é um marcador de pressuposto. Eu posso indicar que é mais um, então significa que já houve outros, né? Certinho, gente? Portanto, aqui nessa aula, vocês estão percebendo que o advérbio, ele contribui bastante para a construção dos efeitos de sentido dentro do texto, certo? E aqui nessa parte, a gente tem algumas regras, né? Que são regras gramaticais, que vocês precisam treinar para que vocês possam então fixar ainda mais. Esse treino, logicamente, será nos exercícios, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido e que tenha ficado claro. Esse assunto é extremamente importante. O advérbio é uma das classes gramaticais, né? São 10. Ele é uma das classes, uma classe invariável e que nós estamos aqui então compreendendo por meio dessas duas aulas, tá? Assista as duas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.